Boa noite, pessoal, tudo bem? Obrigado pela presença, fico muito feliz. Olha a casa lotada, os camarotes lá em cima também está lotado, né? Obrigado pela presença. Bom, queria agradecer, além da presença de vocês, né? Agradecer a Deus por esse momento magnífico que eu estou tendo, após 23 anos de ter escolhido, ou me escolheram, né, para vir para essa cidade. Eu não sou daqui, eu sou do Mato Grosso do Sul. Agradecer a minha família, né? A minha mãe está aqui, os meus filhos, Tiago e Felipe, a minha esposa Gisele. O meu pai não está, porque se tiver que ter um sobrenome, a família japonesa é trabalho. E algumas pessoas devem saber aqui, a minha família tem restaurantes, e aí o meu pai está lá tomando conta, né? Então ele não pôde estar presente. Queria agradecer também a presença, né, do Iwato Takahiro, o cônsul aqui da nossa cidade, que está representando a senhora Hitomi Sekiguchi, que é a cônsul geral, e também o senhor Ken Nishikido, que é o presidente aqui do NIPACO. Bom, hoje nós vamos falar um papo sobre o Japão e vamos falar um pouquinho também de como eu cheguei até lá. Eu acho que, além da gente falar um pouquinho da cultura japonesa, eu gostaria também de levar para vocês algo que possam levar vocês a conseguirem sonhos. E aí, acho que está falhando um pouquinho aqui, né? Para a gente iniciar aqui o nosso bate-papo, eu queria que vocês pudessem imaginar, né? Não precisa falar para ninguém ainda, todo mundo tem um sonho, né? Para eu ter ido para o Japão, primeiramente eu sonhei ir para o Japão nessas condições, né, que eu ganhei do governo japonês. Tudo inicia na cabeça, na nossa mente. E aí, eu gostaria que vocês pudessem agora dar uma pensada, qual seria um sonho que vocês gostariam de realizar no ano de 2019. Nós estamos terminando o ano agora, de 2018, então imaginem um sonho que, se realizado em 2019, vai fazer uma grande diferença na vida de vocês. Para alguns, de repente, né, é se formar, para outros comprar um carro usado, um carro zero, para outros é casar, para outros é ter filhos, né? De repente para alguns aqui é terminar o TCC, né? Tem alguém aqui nessas condições ou não? O famoso TCC pode ser também, ou viajar para uma cidade ou um país que vocês desejam muito. Então, eu gostaria agora, eu vou deixar 10 segundos, né, para que vocês pudessem imaginar um sonho que, se realizado no ano que vem, possa fazer uma grande diferença na vida de vocês. Pensem alto, não pensem pequeno, sonhem alto, até porque a gente sonhar agora, imaginar pequeno ou grande, vai dar o mesmo trabalho. Então, se vocês quiserem pensar em comprar, ou sonhar em comprar um carro, de repente, né, possa ser um carro importado, possa ser uma Ferrari, por que não? E aí eu vou fazer um link daqui a pouco, por que eu estou fazendo isso com vocês? Já pararam para pensar? Todo mundo aí já tem em mente, de repente, o que vocês gostariam que acontecesse na vida de vocês em 2019? Agora eu vou pedir para vocês darem uma fechada nos olhos, durante 30 segundos, eu vou pedir para vocês imaginarem conquistando isso que vocês criaram na mente de vocês. Então, dê uma fechada nos olhos. Isso acontece, tá, gente? Então, estou dando uma chance aqui para vocês, além da gente contar a jornada no Japão, para que vocês pudessem fechar os olhos agora. Eu vou dar 15 segundos e vocês se coloquem dentro dessa situação. Legal? Foi bom ou não? Deve ter sido maravilhoso, né? Por que eu fiz essa dinâmica com vocês, que a gente chama de ensaio mental, visualização? Porque eu estou nesse palco, nesse momento, falando sobre uma experiência que eu tive no Japão, e que muita gente viajou comigo, né? Eu coloquei isso lá nas minhas redes sociais. Eu acho que tem uma boa parte de pessoas aqui que me acompanham nas redes sociais. Isso é muito legal, né? Hoje a internet permite esse contato mais próximo e essa comunicação. Então, hoje eu estou aqui em cima desse palco, falando para aproximadamente aqui 400 pessoas sobre essa experiência, porque no início do ano eu imaginei
eu coloquei como meta que o ano de 2018 eu iria para o Japão. Mas eu nunca imaginava que de repente eu iria nessas condições. Eu estava imaginando quanto eu teria que economizar, né, quanto é que eu teria que de repente colocar no cofrinho para que eu pudesse ir ao Japão. E aí essa viagem poderia vir de graça, poderia vir como prêmio, poderia vir paga, né, de alguma forma. Por quê? Quando a gente coloca meta, pessoal, não pensem no como. Quando a gente começa a pensar no como, provavelmente a gente desiste. E essa imagem aqui, que eu vou trazer para vocês, essa imagem aqui é a imagem do Shibuya Crossing. O que é essa imagem aqui? É uma junção de 5 ruas e é conhecida como o maior cruzamento do mundo. Então, quando os carros param, você tem gente de todas as partes vindo para atravessar. Então é um ponto turístico. E quando, em dezembro de 2017, eu coloquei como meta que no ano de 2018 eu teria que ir para o Japão, eu imaginei que eu estaria atravessando essa rua aí. E essa rua, essa imagem, ela foi para vários lugares do meu computador, né? Próximo também à tela do meu computador, do meu celular, na minha casa. Então eu tinha muita visão, né, essa visualização dessa rua. E aí o que aconteceu? Lá por fevereiro, mais ou menos, o gerente de negócios para a América Latina no Japão, ele veio para Manaus e eu fiz uma ligação. O Shiro, a secretária dele, né? O gerente de negócios no Japão está vindo para Manaus e ele gostaria de dar uma jantada com você, né? Queria convidar você para jantar, lhe conhecer, falar um pouquinho do Japão. Estava presente também o Iwatsu-san, e aí eu fui com a minha esposa. E aí eu falei, opa, está começando a dar uma clareada, né? Do nada veio um convite para o jantar, então aumentou a minha expectativa, fomos para o jantar, mas ficou apenas um jantar. Tá? E aí eu falei, bom, é um sinal já, para quem não tinha nenhum sinal, excelente. E aí eu me lembro hoje ainda, era em julho mais ou menos, eu fui em setembro, era um domingo, provavelmente por volta das 8 da noite, estava ali na varanda de casa, na frente do computador, fazer um merchandising aqui para casa, né, para a rede amazônica, estava ali esperando o Fantástico, e aí chegou um e-mail, apareceu lá, consulado japonês, aí bem no assunto, o governo japonês gostaria de te convidar, e aí eu cliquei no e-mail, a Gisele estava bem na frente, assim na outra mesa, aí eu falei, você não vai acreditar o que está acontecendo, recebi um e-mail agora, que o governo japonês já estava me convidando, se tinha espaço naquela data, a participar de um processo que escolheriam 15 Nikkeis da América Latina, não é nem do Brasil, para ir para o Japão, com tudo pago pelo governo japonês. E aí eu falei, olha as coisas acontecendo, eu me lembro ainda hoje, eu falei para a Gisele, né, e aí falei, olha, aquilo que eu imaginei lá em dezembro, começou a se concretizar agora, mas eu ia participar de um processo ainda, tinha que escrever um texto, tinha que justificar o porquê que eu deveria ser escolhido. Mas quando a gente já está nessa fase, e você já criou uma mentalização lá no início, gente, você já se coloca dentro do processo, você já se considera escolhido. E aí aconteceu todo esse processo, fui aprovado, e juntamente com mais 7 brasileiros, e aí nós tivemos mais 7 outros participantes da América Latina, eu tive a oportunidade de conhecer não somente o Japão, mas ter acesso também a pessoas que mesmo se eu pagasse, provavelmente eu não teria acesso. Provavelmente não, com toda certeza eu não teria acesso. E aí onde é que eu quero chegar com isso, pessoal? Quando a gente deseja algo, a primeira coisa que nós temos que fazer, o que é? É mentalizar, visualizar e acreditar. Tudo começa na mente.
Não sei se as pessoas vão se lembrar aqui, né, porque são todas pessoas mais novas. O Garrincha, que era um famoso ponta-direita da seleção brasileira na Copa de 70, ele jogava no Botafogo. Antes de entrar no jogo de futebol, ele se deitava embaixo do banco, fechava os olhos, colocava as mãos na mente, e as pessoas falavam: ei Garrincha, o que você está fazendo aqui? O que você faz todos os jogos 10 minutos antes de entrar? Ele falou: eu mentalizo as minhas jogadas, eu mentalizo como é que eu vou driblar os meus adversários para a gente fazer o gol. E aí, em situação dessa, você começa a imaginar que tudo é possível. Quem entende um pouquinho de física quântica vai entender o que eu estou falando, né? E aí, tudo começa na nossa mente. Assim como tudo começa, o nosso maior inimigo é a nossa mente. Então, é uma contradição. Se tudo começa na mente, mas o maior inimigo, na realidade, não são as outras pessoas, sou eu. Então, por que eu tenho que mentalizar? Porque a primeira pessoa que tem que acreditar em vocês são vocês mesmos. E aí, foi aonde eu recebi a notícia para ir para o Japão. E é por isso que nós estamos hoje aqui, para falar um pouco dessa experiência. E eu vou aproveitar um pouquinho também para contar daqui a pouco a história, como eu cheguei até Manaus, essa cidade que me acolheu há 23 anos e que tem me dado, né, grandes oportunidades de levar um pouquinho de conhecimento e de repente fazer a diferença também para que essa cidade se torne uma cidade cada vez melhor. Aí eu vou convidar vocês, né? Vocês querem dar uma atravessada nessa avenida junto comigo ou não? Então eu vou levar vocês durante 30 segundos para vocês atravessarem e passarem por essa experiência de, né, atravessar essa avenida. Então vamos lá. Bom, ali é Starbucks. Starbucks, na verdade, é o melhor lugar para você ver de cima isso. Mas vocês já viram de cima. Então eu estou aqui no sinal e olha só esse mundo de gente que atravessam, né, essas 5 ruas que fazem esse cruzamento ser o mais famoso do mundo. Então é muito legal essa experiência, as pessoas param no meio da rua para tirar fotos, né, para filmar, e isso é a todo momento. Você tem mais ou menos 3 minutos de carros passando, olha aí, você tem pessoas tirando foto, então você tem mais ou menos 3 minutos de carros passando, e aí ele fecha o sinal, e aí essa multidão de gente acaba, né, na realidade, realizando essa travessia. Vamos lá. Bom, eu tive a oportunidade de ir para o Japão em 1995, mas eu não fui nessas condições que eu fui agora em setembro. Em 1995, em busca de dias melhores, a minha família e eu tivemos a oportunidade de ir para o Japão trabalhar como Dekasegi. E Dekasegi que é aquela pessoa que vai como imigrante de forma legal. Tem muita gente hoje que faz esse caminho inverso rumo à América, mas você sabe que é muito difícil conseguir esse visto. Mas hoje o governo japonês, e agora nesse momento também principalmente, está precisando de muita mão de obra. Há 23 anos eu era um operário da linha de produção de uma fábrica que fabricava peças de alumínio para automóvel. E eu passava o dia inteiro batendo rebarbas de peças de alumínio dentro de uma linha de produção. Eu sou uma pessoa que a minha mente ela é cheia de ideias. Cada hora tem uma ideia diferente. E o meu desafio, na verdade, é ter foco. Graças a Deus, hoje eu passei a ter foco e hoje eu consigo muito mais resultados em função disso. Então, a minha mente é altamente empreendedora. E aí o meu maior sofrimento nessa época qual era? Quando você está batendo as peças ali, a tua mente fica livre. E aí eu falava, cara, como é que eu vou aguentar essa temporada aqui, batendo peças, né? 12 horas por dia, às vezes tinha hora extra, e aí passava para 15 horas, e aí, sabe o que eu fazia sem perceber? Eu ficava mentalizando o que eu faria no futuro. Eu sou uma pessoa muito apaixonada por rádio FM. Um dos meus sonhos na época era virar locutor de rádio. E aí, como a mente ficava livre,
eu ficava imaginando, a Tatiana ela já foi pura, né? E aí eu ficava falando sozinho, como se eu estivesse dentro de uma rádio. Me imaginava fazendo palestras, como essa que eu estou fazendo aqui. E às vezes, de vez em quando, o cara fala: ei, japonês, ei, tá passando a peça aí, você não bateu. Oh, rapaz, desculpa, é que estavam me aplaudindo nessa hora. Eu estava em cima do palco, estavam me aplaudindo, desculpa. Aí pegava a peça, ia lá, batia a peça, que de repente tinha passado batido por mim. Então isso foi no ano de 1995, em maio, e eu imaginava eu estar em cima de um palco. Aonde é que eu quero chegar com isso, pessoal? Independente das circunstâncias que vocês passam, o poder de escolha da sua mente, focar no positivo ou no negativo, ou imaginar aonde vocês querem chegar, essa liberdade de pensamento e a liberdade de escolha, ninguém tira de vocês. Vai entrar uma frase aí de um médico alemão chamado Viktor Frankl. Essa frase diz mais ou menos o seguinte: podem te privar de qualquer circunstância. E esse médico, ele era uma pessoa que estava aprisionada lá na época do nazismo. Então ele passava por todas as experiências que os nazistas faziam, né, com essas pessoas. E ele viu, ele perdeu vários amigos, perdeu familiares dentro desse processo. E aí, através dessa situação, ele falou o seguinte: independente do que você está passando em sua vida, ninguém pode privar os seus pensamentos. E aí, para ele aguentar todas aquelas torturas que ele estava passando, o que é que ele fez? Ele se projetou anos à frente, dando aulas para alunos de medicina sobre aquelas experiências e experimentos que ele estava passando naquele momento. Então, depois de eu ler esse livro, que se chama O Sentido da Vida, eu fiz uma conexão que, sem saber do que estava acontecendo, eu fazia isso na época que eu estava no Japão, para eu poder levar conhecimento para a população de Manaus como uma forma de retribuição. E a gente também está lá no G1 Amazonas. Então, todo aquele pensamento, tudo aquilo que eu imaginei há 23 anos, elas estão se concretizando. E aí, né, nós tivemos essa oportunidade de graça em qualquer lugar do mundo. Não muito satisfeito, Deus e o consulado japonês e o governo, faltando 2 dias para a viagem, o cônsul falou: olha, tem mais uma outra coisa, viu? Não pense que a viagem vai ser fácil, não, porque você foi escolhido entre os 15 participantes a fazer um discurso para os príncipes também, em inglês e sem nenhum papel para ler. E aí, se eu fosse lá em dezembro, né, falar, ou imaginar, ou sonhar que eu teria um momento especial com os príncipes do Japão, talvez seria até mais impossível. E aí o que aconteceu? Veio a viagem, tudo pago, e ainda a oportunidade de discursar para os príncipes. Os príncipes, na verdade, é mais ou menos o que a Rainha Elizabeth é para a Inglaterra. Né? Então eles são muito admirados, é muito difícil ter esse contato. Então são pessoas que são muito admiradas e a gente teve essa oportunidade. Então, em setembro de 2018, fomos recebidos pela família imperial na casa deles, na cidade de Tóquio, no Japão. Então isso é uma felicidade que eu levo para o resto da vida. E aí entra aquela situação: mesmo se eu tivesse comprado um pacote, de repente um pacote mais caro de turismo para visitar o Japão, eu não teria tido essa oportunidade. Então, para eu estar aqui, em cima desse palco, contando a experiência do chão de fábrica para o chão da família imperial, é um orgulho, uma satisfação muito grande para mim, né, e provavelmente também para a minha família, para a gente poder, de repente, relatar que tudo é possível na nossa vida. Então, vocês que estão aqui hoje, sentados aí, a realização dos seus sonhos começam na mente. Então, não duvidem do universo que pode conspirar a favor daqueles que efetivamente sonham. E é claro,
só sonhar e ficar esperando, cadê meu Deus, vem ou não, também não funciona. A gente tem que correr atrás, a gente tem que fazer o planejamento e a gente tem que identificar essas oportunidades. Vamos lá. O que mais me chamou a atenção no Japão, nós tivemos acesso a vários intelectuais, tivemos acesso também, além dos príncipes, a 2 ministros muito importantes, né, do governo do Shinzo Abe, que foi agora recentemente reeleito. Essa transparência tem a ver com o que, pessoal? Eles falam a verdade, eles não escondem, de repente, olha, nós temos problemas aqui. E às vezes quando a gente vai para algum país, ou para alguma empresa mesmo, você vê que às vezes tem essa maquiagem, não, vamos dar uma arrumadinha ali, né? vamos fingir que isso não existe. Lá eles abriram nessas conversas todas as fortalezas e também quais são os medos do Japão, quais são as ameaças para o Japão. Isso eu achei muito legal e muito interessante, que faz parte da cultura japonesa. E aí nós tivemos contato com o Ikuma Mikio, que ele falou sobre a moderna sociedade japonesa. Daqui a pouco eu vou comentar um pouquinho com vocês sobre essa situação. Tivemos acesso também ao Mr. Shimizu, que falou sobre diplomacia pública, né, como que é a relação do Japão com outros países, principalmente os países que estão ao redor deles, como a Coreia e a China. E você vai perceber o seguinte, né, eu vou passar fotos em japonês aqui. Todos eles, a grande maioria, são muito magros. Já perceberam ou não? Sabe por quê? Sabe por quê? Por causa da alimentação. A alimentação, ela é muito natural, não tem muito tempero. Então você percebe que o japonês, né, é um dos povos que mais vivem. Então você tem lá, de repente, senhorinha de 100, 105 anos que está andando e trabalhando tranquilamente na rua. Os meus pais têm 76 anos de idade e eles trabalham hoje ainda, né, tocando um restaurante. Vou fazer aqui o merchandising, uma hamburguela lá, que tem um rodízio de sopa maravilhoso, né? Vou aproveitar aqui o merchan da Globo, né? É caro o merchan de Globo. Então, aqui a gente teve esse contato com o Mr. Shimizu. Vamos lá. Tivemos contato com a Shoko Takegasa, que é da cultura, ela falou sobre a cultura japonesa através de filmes curta-metragem. Tivemos a oportunidade de assistir 3 filmes muito interessantes. Tivemos um contato também com o ministro de Assuntos Estrangeiros, o senhor Masahisa Sato, e tivemos um contato também, talvez o mais importante depois dos príncipes, com Kotaro Nogami, que é esse aqui do meio, que é o vice-chefe do gabinete do primeiro-ministro. Aqui atrás estou eu. Essa escada aqui é uma escada muito famosa no Japão. Todas as posses de primeiro-ministros e a posse, né, do seu time que compõe o governo é feito nessa escada. Só tem um tapete vermelho. O tapete vermelho foi estendido depois, por quê? Quando a gente teve encontro com eles, né, o Kotaro Nogami falou, olha, essa escada daqui a pouco, né, ter vários jornalistas aqui, porque vai ser a posse novamente do primeiro-ministro Shinzo Abe. Então a gente teve essa grande oportunidade de conversar com essas pessoas. O que é que nós temos para dizer para vocês sobre a transparência? O Japão tem um cuidado muito grande com a preservação da cultura. Então, esse momento que eu fui escolhido para ir para o Japão, e eu fui escolhido, pessoal, para ir para o Japão, porque eu tenho uma grande influência, de repente, com as pessoas que me seguem nas redes sociais. Então, para vocês entenderem quanto a rede social hoje pode fazer uma grande diferença na vida de vocês, se especializem em um determinado segmento, deem foco em algum conhecimento que vocês podem, na realidade, inclusive viver disso. Né? Nós temos aí exemplos de blogueiras, mas não estamos falando somente de influenciadores digitais, estamos falando de profissões que podem levar conhecimento para lá. A minha especialidade é empreendedorismo, então a gente utiliza muito as redes sociais para isso, e foi por isso que eu fui um dos escolhidos, juntamente com os outros 14 participantes. E aí o meu objetivo, a partir dessa ida ao Japão, é virar
um grande propagador dessa cultura, né, desse povo, que é muito admirado e tem uma grande credibilidade em todo o mundo. Então, para vocês verem, né, o quanto é interessante essa estratégia do governo de levar descendentes de japoneses até a terra dos seus ancestrais. A média da idade do Japão é de 46,5 anos. Aqui tem um grande problema no Japão hoje. É um país que cada vez envelhece mais. É um país que cada vez tem menos filhos. É um povo que cada vez tem menos filhos. Para você ter uma ideia em relação ao Brasil, o Brasil, a média de idade da população são 32 anos. Estados Unidos, 35. E no Japão, 46. E aí o que acontece? Começa a faltar mão de obra. E é por isso que nesse momento, inclusive, né, existe uma estratégia de atrair brasileiros, só que eu acho que no primeiro instante, não é um pré-requisito fundamental ser descendente de japonês para você ir trabalhar no Japão como eu fui há 23 anos. E é muito legal porque recebe em dólar e hoje o dólar você vai receber praticamente 4 vezes mais do que você ganha aqui. Então a média de idade é um fator preocupante no Japão. O salário da mulher, olha só, eles poderiam ocultar isso. O salário da mulher é 25 menor do que dos homens. Então existe, queira ou não, né, uma tendência dos homens ganharem mais lá no Japão. Isso é um assunto meio polêmico, inclusive no Brasil agora, né, com a troca de governo, com algumas bandeiras que foram levantadas, mas no Japão isso é uma realidade, as pessoas sabem disso e é uma cultura lá desse país. Uma outra coisa que preocupa, existem poucas startups no Japão. No mundo da tecnologia, das disrupturas, em função dos aplicativos, o Japão, apesar de ser visto como um país altamente tecnológico, eles têm poucas startups. E menos de 10% dos jovens vão para startups. Então, é um país que no passado foi visto como muita tecnologia, hoje ele está sendo, né, de repente, vencido pelos Estados Unidos. Aí, inclusive, citaram um exemplo, né, do Walkman. Eu não sei se aqui, se eu falar o Walkman, algumas pessoas vão se lembrar. Eu tenho 50 anos de idade, mas na minha época, o Walkman, criado pelo Akio Morita, da Sony, né, foi uma grande revolução, porque com um aparelho mais ou menos desse tamanho, que cabia uma fita cassete, você poderia, você desse tempo, seus cabelos não eram, né? Os meus também são brancos, então nós somos dessa época. Foi uma revolução tecnológica fantástica em relação à forma de você ouvir música correndo ou em qualquer lugar, né, caminhando. 79% dos japoneses não falam língua inglesa. Então existe uma grande oportunidade aí. As pessoas que têm cursos de inglês, escolas de inglês, existe uma grande oportunidade. E apenas 2% são fluentes em inglês. Só que, apesar de eles não falarem inglês, eles tentam entender você. É diferente, por exemplo, na França, né, em Paris, eles não falam inglês, só que se você for tentar falar inglês com eles, eles são muito grossos. Já no Japão, o Japão é um país muito educado, a ponto de eles não sabem dizer não. Se você faz uma pergunta e é não, eles não falam, não pode. Eles falam, olha, pensando bem, né, dá uma analisada, eu acho que não seria de bom tom você fazer isso. Então, ele consegue dizer um não, né, bem educado e bem elegante. Isso é bem interessante. E aqui tem um negócio muito, né, que eles citaram, muito interessante, que é a burocracia japonesa. Enquanto na maioria dos países a burocracia é vista como algo ruim, no Japão a burocracia é algo que eles adotam e veem como uma coisa boa, porque a burocracia lá está ligado principalmente a planejamento. Então não existe nada que você tenha uma ideia hoje e você vai colocar em prática amanhã. Não dá para você ter uma ideia hoje e não ter verba para executar isso amanhã. Tudo é feito na base do planejamento. E eles sempre perguntam 5 vezes por quê. Né? Takahiro estava me falando, para me escolherem aqui, mas por que o Shiro-san? Mas por que ele tem que ser escolhido?
Mas por que foi feito o convite para ele? Então, quando você, principalmente quem mexe com escolha e dinheiro público, no Japão tem uma grande preocupação de questionar tudo. A minha passagem era para ser comprada, foi comprada e adiada durante 4, 5 vezes, porque ia e voltava, a hora que autorizava, ia comprar, já não existia mais aquele preço, aí faz cotação novamente. Para nós aqui, provavelmente, é uma burocracia que interrompe as coisas, mas lá no Sol Nascente é visto como algo bastante positivo. Isso vale para a nossa vida também. Então, através dessa situação da burocracia, o Japão hoje consegue ser muito respeitado. Foi feita uma pesquisa com outros países da América do Norte e da Ásia, né? O que eles conseguem visualizar quando se fala do Japão? Muitos, a grande maioria, responderam como um país amigo, como um país de credibilidade, como um país íntegro. Então, o Japão hoje, ele não quer ser o maior. Na verdade, ele não quer ser o maior. Ele quer ser o melhor. Então, para o Japão, não basta, não é foco você ser o maior. Eles querem ser os melhores. Eu acho que é por isso que, queira ou não, né, a casa está cheia hoje, porque existe uma grande admiração pelo povo japonês. E eu descobri da onde que vem algumas chatices minhas. Quem trabalha comigo sabe que eu sou chato em alguns pré-requisitos e algumas coisas que eu vou abrir para vocês daqui a pouco. Então vamos lá. E uma das chatices é a disciplina, né? Essa palavrinha que na realidade na minha opinião é um dos itens mais importantes para as pessoas. E disciplina quer dizer o quê? Se tiver que fazer, faça. Se tiver que acordar 5 da manhã, acorde. Se tiver que trabalhar até as 8 da noite, trabalhe. E lá a gente viu disciplina com relação à responsabilidade de cada japonês. Aí eu coloquei lixo aí, por quê? No Japão não tem cestos de lixo. Se você está comendo uma bala, um bombom, e você pega um papel e vai procurar algum cesto de lixo na rua, você não acha. Cara, e onde é que eu jogo isso? Onde é que eu jogo esse papel? Coloque dentro do seu bolso, ou coloque dentro da sua bolsa. Quando você chegar na sua casa, jogue na sua casa. Então, o povo, ele traz a responsabilidade para si, algo que aqui a gente acha que às vezes é da gestão pública. Você já imaginou um trabalho que é você trocar sacos de lixo em milhares de cestos ao longo da cidade? Tanto é que não tem, na verdade existe lá, mas não tem os sacos de lixo, mas também, infelizmente, nós não fazemos a nossa parte. Então o povo japonês é o seguinte: eu assumo a minha responsabilidade, cada um tem a sua disciplina, cada um tem o seu planejamento e executa. Então, eu achei bem interessante, né, essa situação do lixo. Pontualidade, horário. Aqui, nós marcamos 7 da noite, o Taipo entrou. E pontualidade, lá na minha empresa, é um dos valores. Se não se adaptar à pontualidade de chegar no trabalho, de entregar algo que você prometeu, né? Eu acredito que quando você vai para uma reunião, quando você vai para um encontro, ou quando você vai conversar com alguém que você não conhece, o primeiro pré-requisito do respeito e da credibilidade, da confiança, é você chegar no horário. E eu já tive algumas discussões homéricas com colaboradores da minha empresa, porque isso é algo que eu não sei explicar de onde veio. Aí eu descobri, porque lá no Japão é assim. Lá, se o trem falar que vai sair 6:07 da manhã, 6:04 ele para, sobem as pessoas, 6:07 em ponto, ele sai. Com
Os príncipes, nós tínhamos meia hora com os príncipes, nós chegamos 20 minutos antes, teve um ensaio do cerimonial. Olha, vai acontecer desse jeito, vocês vão ficar perfilados assim, eles vão entrar, se eles quebrarem o protocolo, é deles, e aí vocês vão ter tantos minutos, e aí vai começar 11 da manhã, 11h30 acaba, dito e feito. 11 da manhã começou, 11h30 terminou. Quando nós tivemos acesso com os políticos do governo japonês, também a mesma coisa. Começava 10h10, 10h10, a comitiva entrava. Vai até tal horário terminava. E falava, olha, o teu discurso tem que durar tantos minutos, não passe disso. Então era tudo cronometrado. Então isso começa a gerar o quê? Uma credibilidade e uma confiança. Então eu acabei descobrindo, né, da onde que vem a minha chatice com relação à pontualidade. E a gente fala isso nas redes sociais, né? Eu lembro agora, semana passada, eu fui visitar um cliente que ele falou, olha, eu te acompanho nas redes sociais e tal, né, dá um pulinho aqui, vamos ver o que a gente pode fechar, o que você pode me ajudar. E era 4 horas a reunião. Eu cheguei 4 em ponto. E aí tá, conversa vai, conversa vem, ele falou, você sabia que eu estava aguardando você chegar pontualmente às 4 horas, porque eu te acompanho nas redes sociais, né, e você preza muito isso. Então, olha só, né, saias justas que de repente a gente fala para os nossos filhos, fala para os nossos colaboradores, fala para a nossa família e a gente age diferente. Então, acho que essa também é uma grande dica e que eu consegui, de repente, visualizar como é que a gente pode fazer melhor para tornar o mundo melhor. Aqui somos nós esperando o Shinkansen. Shinkansen é um trem, bala, fantástico. Por quê? Não tem burocracia. A gente fala tanta burocracia lá na hora de tomar decisões, principalmente por causa do governo japonês, mas no dia a dia, né, você percebe que existe uma velocidade para tornar a sua vida melhor. Então aqui você tem uma linha que as pessoas não podem ultrapassar, né, e funciona assim mesmo. A fila está lá direitinho, quando abre a porta do trem, existe de uma forma ordenada e educada as pessoas entrarem. E o Shinkansen é interessante por quê? Porque ela anda a mais de 300 km por hora. Em uma viagem, de repente, de 500 km, você demora lá em torno de 2 horas, 2 horas e meia. Se você for de avião, de 2 horas, 2 horas e meia, você vai ter só para chegar 1 hora antes, para fazer check-in, para depois esperar o avião pousar, para esperar as malas saírem, foram as 2 horas e meia. Então, nossa, se o Brasil pudesse ter esse tipo de transporte, seria muito mais fácil, muito mais veloz, e a gente poderia, de repente, usufruir muito mais, né, dessa ferramenta, desse meio de transporte fantástico que é o trem-bala. Aqui é né, o metrô, você vai perceber que é um silêncio total. Né? Uma das etiquetas do japonês é o seguinte: não fale alto no metrô, não converse com as pessoas, não fale no celular. Então, às vezes, o vagão está lotado e você vê um silêncio sepulcral. Né? Existe um respeito com relação, né, às pessoas lá no Japão. Aqui são, atravessando o sinal, você vai ver aqui as criancinhas. Né? As criancinhas indo para a escola. Então, elas fazem fila. As maiores dão as mãos para as menores, isso é em Tóquio. Quando a gente tem em cidades menores, não tem nenhum adulto fazendo esse traslado. Então lá é um país altamente seguro, arma não pode ser utilizado, e é interessante que mesmo sendo extremamente seguro, às vezes você vê policiais botando do chão. Você não percebe o policial, mas quando um carro para em fila dupla, pode esperar, daqui 30 segundos o guardinha vai encostar e falar, olha, não pode parar aqui. E aí tem até uma situação que, quando eu viajo para fora, eu corro pela manhã. E eu acho que é legal porque a gente exercita
então ao mesmo tempo a gente tem condições de ver, né, os pontos turísticos. E a gente foi correr em volta do palácio. E aí lá no palácio tem uma situação em volta que você tem a parte que a gente chama de calçada aqui, e aí você tem uma parte de cascalho. E aí eu fui atravessar 20 metros, um pedaço, né, em cima do cascalho. Na hora veio um japonês de bicicleta, já deu um pito, não pode passar aí, né, em japonês e tal, porque eu atravessei 20 minutos, ou 20 metros, um pedaço de cascalho correndo. Então, você tem toda essa situação aí, né, lá no Japão. Vamos ver aqui o que a gente tem aqui mais para frente. Outra coisa interessante é com relação ao sinal de trânsito para pedestre. Lá, se tiver vermelho, o pedestre não atravessa. Pode perceber aqui, ó. Podia atravessar, você tem as pessoas esperando, sinal está vermelho. Se você olhar para cá, não vai vir quase carro, e aí você vai perceber que as pessoas não atravessam. E na primeira vez que eu fui correr, era 7 da manhã em Tóquio, e mesmo 7 da manhã não tem muito carro na rua. Tóquio é a maior cidade do mundo, a metrópole Tóquio é a maior cidade do mundo. Tem 35 milhões de habitantes, a grande Tóquio. São Paulo, a grande São Paulo tem 20 milhões, agora só Tóquio mesmo tem 13 milhões mais ou menos. Então é a maior cidade do mundo, e você não vê quase muitos carros passando na rua. Então 7 da manhã está tranquilo para você correr, então não vem muito carro. E aí eu correndo na calçada junto com outras pessoas, sinal avermelhou do pedestre, eu atravessei. E aí para quê? Não atravessa, o sinal está vermelho. Aí pedi desculpas, e aí no próximo eu entendi, né, o quanto é importante você respeitar essa situação do sinal de trânsito. Então essa integridade ela é muito legal, porque não precisa as pessoas estarem vendo. O que é para fazer, faça. O que não pode fazer, não faça. Então isso gera muita credibilidade para o governo, para o povo japonês. Sem dizer que se você perder algo, deixar cair uma carteira, essa carteira vai ficar um tempo lá, ninguém vai mexer nessa carteira. Depois, se perceberem que essa carteira ela ficou ali um tempo, alguém vai pegar essa carteira e vai colocar em alguns lugares que efetivamente, né, são pontos de coleta de coisas que se perdem lá. Então é muito aquela cultura do que? O que é seu, o que é meu, é meu. Então a gente até acaba estranhando um pouquinho. Falando um pouquinho do empreendedorismo que eu visualizei lá no Japão. Isso aqui são pratos chamados de ramen, né? Esse aqui é um restaurante que é muito utilizado principalmente com as pessoas que trabalham lá no centro de Tóquio. Então você vai perceber que é uma bancada e eles só servem ramen. Ah, eu quero um refrigerante, não tem. Eu quero uma cerveja, não tem. E aí tem água. Eles servem de graça a água. Isso é uma questão de foco. E aí você, lá na frente, você tem uma máquina que você escolhe o ramen, coloca a moedinha, já sai a fichinha e daqui a pouco o seu prato sai e aí você já come diretamente lá. Ah, tem refrigerante? Não tem. Aqui tipo assim, aqui é para almoçar e ir embora. E o ramen hoje é uma grande oportunidade. Em São Paulo estão nascendo franquias de ramen. Ramen é um macarrão japonês que tem um molho de vários sabores e aí você escolhe. Então, isso aqui é uma grande oportunidade que está indo, né, para São Paulo, com hoje redes de ramen, e provavelmente em breve aqui em Manaus a gente já vai ter, né, esses restaurantes com essa tendência aqui. Vamos lá. Podemos visitar uma fábrica de saquê. Saquê é uma bebida alcoólica do japonês, cuja matéria-prima é o arroz. Aqui a pinga, né, é a nossa bebida alcoólica, cuja matéria-prima é a cana-de-açúcar. Então, foi bastante proveitoso também conhecer a fabricação do saquê em uma cidade do Japão. Tive a oportunidade de conhecer a NEC também. A NEC, para os mais antigos, quando a gente fala de NEC, vai se lembrar de quê? De PABX, né? Aqueles famosos PABX desse tamanho, que tinham vários botões, que acendiam as luzes. Hoje a NEC, o foco da NEC é com relação a reconhecimento facial.
Então, eles hoje têm uma tecnologia, desenvolveram tecnologia aonde? Se tiver uma câmera aqui de reconhecimento facial, ele faz uma varredura e ele consegue, né, através das faces, puxar a ficha de cada um aqui. Então, nos Estados Unidos, isso já está sendo utilizado aonde? Lá na imigração. Então, a imigração dos Estados Unidos, em alguns lugares dos Estados Unidos, para facilitar o acesso, você tem uma câmera que bate a tua foto e aí você já consegue essa identificação rapidamente, e aí a máquina mesmo já diz se você já pegou o canal verde e vai embora, ou vai ter que passar lá pelo guarda americano. É utilizado hoje também em eventos, não vai ter mais um ticket para você passar, então você vai ter um registro lá, que a hora que você estiver passando, ele já reconhece e a cancela abre. Então, hoje a ANEC está indo para essa situação que vai ser utilizada, inclusive, na Copa do Mundo do Japão, né, Copa do Mundo não, na Olimpíada do Japão, em 2020. E também eles estão com uma tecnologia, para quem trabalha com marketing aqui, e né, da matéria, do segmento de marketing, que ele consegue identificar aonde é que os olhos estão olhando. Então, se eu estou numa prateleira ou numa vitrine, e eu tenho uma câmera dessa, ele consegue identificar quantos por cento primeiro olharam para cá, quantos por cento olharam para cá, qual produto mais chamou a atenção, porque tantas pessoas conseguiram fixar o olhar durante tanto tempo aqui, então você consegue fazer uma estimativa, né, de como você consegue chamar mais atenção do seu público consumidor. Então foi uma experiência bem interessante e nós tivemos a oportunidade de vivenciar isso em tempo real. Tivemos a oportunidade também de visitar a área do tsunami. Né? O tsunami de 2011 uma grande tragédia no Japão, na região ali de Miyagi, Sendai. E aí nós tivemos a oportunidade de visualizar e visitar alguns memoriais também. Isso aqui foi essa região que ficou totalmente destruída. Aqui tem uma estrutura de um prédio que ficou, inclusive tem vários filmes, várias fotos de pessoas que na hora do tsunami conseguiram ficar em cima desse prédio, ficou só a estrutura. E a gente teve a oportunidade, essa foi a foto que eu tirei, né, de visualizar essa estrutura. Aqui é um memorial que a gente parou, é algo muito silencioso, é algo até assim, muito triste, né? Você tem aí algumas peças de pessoas que foram levadas pelas águas em 2011, e é algo que nos remete a várias reflexões, principalmente a gente que é aqui do Brasil, né? Nós não temos praticamente essas tragédias da natureza, inclusive um grande volume do orçamento japonês é para prevenir essas tragédias que você não sabe quando vem, né, e da onde vem. Tivemos a oportunidade também de conversar com os moradores que passaram por essa experiência. Então teve um momento lá, em um lugar que aí trouxeram os moradores, pudemos entender essa experiência, como que foi essa situação naquele momento. Aqui é um colégio, aqui são as lousas. Esse colégio, na realidade, foi alertado pela sirene que tinha risco de tsunami, e alguns professores e os diretores falaram: o tsunami não vai chegar aqui, somos numa região mais alta. Infelizmente chegou, e aí morreram 85 criancinhas. Então é um colégio que praticamente está em ruínas. Essa região, ela está sendo reconstruída, mas é um misto, assim, de algo meio macabro, algo triste, mas de algo de muita reflexão, né? A gente que vem do Brasil, a gente não tem esse tipo de problema, e a gente tem que agradecer muito, porque imagina terremoto, ou imagina esse tipo de tragédias você não consegue prever, e é muito de uma forma inesperada. E algumas curiosidades, né? Algumas amenidades que a gente vivenciou lá. Vocês conhecem o Super Mario Kart?
né? Ele veio lá do Japão, foi criado lá. E aí a gente estava dentro da van e de repente, né, o Super Mario apareceu nas ruas de Tóquio, né? Então essa aqui é uma forma que turistas pagam para viver essa experiência de andar de kart nas ruas de Tóquio. E aí a gente conseguiu filmar isso aí, e toda hora eles estão passando lá pelas ruas de Tóquio. Aqui foi uma experiência também bem interessante, que a gente foi para um hotel no norte do Japão, e esse hotel é uma estação de esqui, só que nós estamos no verão agora, está começando a entrar no inverno, e lá você tem os onsens. Onsen, o que é? São piscinas, né? Aqui a gente conhece por ofurô também, mas ofurô são lugares menores. Então, onsens são grandes piscinas, que é mais ou menos isso aqui, que é o do hotel, e aí eu resolvi até tirar a foto, que ele é muito bonito, né? Você tem aqui um lago com carpas, e aqui você tem a parte onde as pessoas, né, tomam banho nessas águas que são muito quentes. Inclusive dizem que essas águas são medicinais. Só tem um porém, tem que entrar nu. Né? Então vocês já devem ter visto, né, alguns memes, né, de um japonesinho que tem um paninho, né, em cima assim da cabeça, e está lá, né, sem camisa. Você recebe um paninho também, e aí você coloca, só não dá para tirar foto porque está todo mundo nu, né, proibido. E aí você fala, pô, mas não dá para ir de short de banho? Não, tem que ser nu. Não pode, antes você se lava todinho, entra, né? Eu falei, bom, eu já estou aqui, eu vou passar pela experiência. Já que nós estamos no Japão, não estamos na África, né, eu não vou passar vergonha. Então, eu passei por essa... agora entenderam, né? Conseguiram entender. Não passei vergonha. Se fosse algum outro país, talvez eu ia pensar, olha, acho que eu não vou não. Mas como eu estava ali, né, em casa, literalmente em casa, a gente passou por essa experiência. E é muito legal, né? É uma água muito quente. Só que é separado, né? Do outro lado lá é mulher, desse lado é homem. Olha só que interessante aqui. Aqui a gente saindo de um restaurante, era 11 horas da noite, as ruas desertas, tudo escuro, e essa bicicleta ali, literalmente, dando soco. Não tinha cadeado, a bicicleta estava parada ali. Então no Japão tem muito disso, né? Às vezes você tem a sua bicicleta e o que é seu e nem pega. Aquelas máquinas de refrigerante ou de gelado, que lá tem muito também, você tem em vários lugares nas ruas, e aí é muito tranquilo você comprar, e ninguém acaba, né, depredando ou pegando essas máquinas aí, né, de uma forma errada. Vamos lá. Isso aqui é um estacionamento de guarda-chuvas. Lá chove muito. Então, às vezes você vai no supermercado, você vai num evento, e você não quer andar com guarda-chuva. Então, você coloca o teu código lá, é gratuito, encaixa o teu guarda-chuva, entra, e depois vai lá, digita o código, e aí você pega o seu guarda-chuva e vai embora, né? Então, é algo meio inusitado que eu achei legal trazer para vocês. Esse é o estádio das Olimpíadas, da Olimpíada de 2020, né? Numa das corridas que eu fiz pela manhã, a gente teve a oportunidade de visitar a frente, está em construção ainda. Na época que Tóquio foi escolhido para a Olimpíada, né, existiam alguns protestos, assim como nós tivemos protestos aqui no Brasil, também com relação à Copa do Mundo e até a própria Olimpíada, mas lá o protesto não era porque existiam outras prioridades, ou porque tudo ia acabar em corrupção. Lá a preocupação era o quê? Ao invés de pegar esse dinheiro e fazer a Olimpíada, não é melhor investir em prevenção de tragédias? Então a preocupação que o Japão tem com relação à prevenção com as possíveis tragédias que possam acontecer, né, para o futuro. Então, a situação da segurança do povo. Olha só, nós estamos aqui. Essa é uma cidade do interior. Essas bandeirinhas ficam dentro desses lugares aqui, ó. Porque as criancinhas, quando vão para a escola, você tem sempre um maiorzinho que puxa fila e já não tem mais adulto,
fazem uma filinha, e aí, na hora de atravessar a rua, o maiorzinho pega a bandeirinha, levanta, os carros param, e aí sai aquele monte de japonesinho atravessando a rua. Atravessou, coloca a bandeirinha lá, que é daqui, mas essa bandeirinha está servindo para outras crianças, né? Então, uma cultura também muito interessante. E aí, eu tive a oportunidade, e aí eu tenho que agradecer a Rede Amazônica, porque nos 110 anos da imigração japonesa, a gente conseguiu, no dia 25 de setembro, nós entramos com 3 matérias, com 3 reportagens, na verdade foram 4 reportagens, em todos os telejornais da Rede Amazônica. Então, no jornal, no Bom Dia Amazônia, entrou uma matéria que eu fiz com empreendedores japoneses. Na hora do almoço, entrou uma outra matéria que eu fiz com outros empreendedores japoneses. Na hora do almoço, entrou uma matéria com relação aos esportes que os japoneses praticam. E à noite, no Jornal do Amazonas, segunda edição, entrou uma outra matéria que foi feita pelo repórter também nipônico, Alexandre Sayasu. Ele fez uma matéria no Distrito Industrial, falando um pouquinho, né, de como as grandes fábricas, né, atuam em Manaus, japonesas. E aí eu tive a oportunidade de fazer essa matéria com 2 empreendedores. Eu vou passar essa matéria para vocês aqui rapidinho. Tive a oportunidade de entrar ao vivo nos 2 telejornais de Tóquio com o celular. Então, isso aqui você vai perceber que eu estou segurando o celular para você ver o que é tecnologia. Então, isso foi muito também gratificante e foi uma experiência fantástica a gente entrar dentro do telejornal aqui, falando do Japão e falando um pouquinho sobre essas oportunidades que os negócios do Japão na Amazônia têm feito também para turbinar a nossa economia. Vamos lá? Pô, gente, há 110 anos. Pode aumentar o som um pouquinho? Chegava aqui ao Brasil a primeira equipe dos colonizadores japoneses, a colônia que cresceu bastante, tem fincado raízes aqui no nosso país, e é por isso que o jornalismo da Rede Amazônica resolveu contar as histórias de japoneses que escolheram o Brasil para empreender. É exatamente o que você confere agora. Podia ser a terra do sol nascente, mas estamos na Amazônia. Em 1908, aportou o primeiro navio de imigrantes japoneses na cidade de Santos. De lá para cá, alguns japoneses também vieram para a nossa região do Amazonas. Dentro da série Negócio do Japão na Amazônia, nós estamos trazendo histórias de empreendedores que movimentam e empreendem dentro da nossa economia. Esse é o Cunhá Takano, dono de uma granja que existe desde 1974 na AM010. Ele herdou o negócio do pai, que nasceu na cidade de Hokkaido, no Japão, e resolveu sair do país depois de passar por dificuldades durante a Segunda Guerra Mundial, quando o Japão foi literalmente destruído. A princípio ele queria ir para a Argentina e acabou parando no Amazonas. E foi muito difícil. A história dele, eu comecei, eu me lembro as cenas no começo, era muito interior, aqui não tinha nada, não existia trator, quer dizer, tudo foi com mão de obra, foi surgindo, ele foi para a agricultura e partiu para a criação de aves. Começou com frango de corte, que é carne, e depois, porque o custo era muito alto, passou para ovos. Apesar dos traços, o Cunhá nasceu em Manaus. Ele formou família e agora tem um sonho de preparar os filhos para tocarem o negócio, que tem hoje 100 mil galinhas e 52 funcionários. A ideia é passar o legado do pai para as outras gerações. Hoje, o meu sonho, como te falei, é criação. Criar meus filhos, se tornarem adultos, formados, e eles encaminhados para o mundo. O japonês, ele trabalha muito. Então, o sobrenome, de repente, do japonês poderia ser facilmente trabalho.
eu fiz 4 matérias com empreendedores japoneses. Todos eles trabalham muito. Né? A Ângela Takeda trabalha de domingo a domingo, das 5 da manhã às 7 da noite. Eu fui visitar o Suzuran, também o Hiroya trabalha todos os dias da semana. Os meus pais fechavam na segunda, e aí não sei porquê resolveram abrir segunda agora, então é de segunda a segunda também. Aí eu falei, olha, Deus criou o domingo, que era o 7º dia para a gente descansar. Então você percebe, né, essa cultura do povo japonês em trabalho. Eu lembro muito bem quando eu trabalhava na fábrica, e eu morava no alojamento a 50 metros da fábrica, no final de semana, domingo, os japoneses levam os filhos para brincar no pátio da fábrica. Eu falei, o que esse pessoal, esse barulho jogando futebol? Não são os japoneses que trazem os filhos para conhecer a fábrica e jogam futebol aqui no pátio, né? Para você ver essa paixão. E aí eu vou utilizar, para encerrar aqui a nossa palestra, frase do Mário Sérgio Cortella, que é um palestrante também, um filósofo, né, que eu admiro muito, que ele fala o seguinte: faça o teu melhor na condição que você tem, enquanto você não tem condições melhores para fazer melhor ainda. Então, qual é o recado que fica? Independente da sua condição, independente das ferramentas, independente da empresa onde você trabalha, se você tem que fazer algo, faça aquilo da melhor forma possível. Coloque coração na sua jornada, tenha paixão no que você faz, porque aí não tem como não dar certo, porque você, por natureza, você vai se destacar. E não se esqueçam dos sonhos, aquele famoso sonho que vocês entraram, né, nele no início aqui da nossa palestra. Não pense no como, sonhe agora, você é no tamanho dos seus sonhos, e você pode ter certeza, assim como para mim, que eu trouxe essa experiência de como os meus sonhos foram realizados, que vocês possam também ter os sonhos de vocês todos realizados no ano de 2019. Muito obrigado pela presença de vocês.